A maioria dos médicos que quer sair do convênio fica parado por anos, e não é por falta de vontade, é porque eles não sabem como fazer essa transição e construir algo novo sem destruir tudo que eles fizeram até esse momento. Só que existe uma lógica e existe uma sequência, e se você seguir essa sequência, esse racional, a chance de dar certo ela é enorme. E a maior parte dos médicos que falha é justamente por não respeitar isso e pular etapas, e por causa disso eles acabam pagando um preço alto. E antes de aprofundar um pouquinho mais no assunto da transição do convênio para o particular, se você quer crescer no consultório particular, desenvolver sua carreira enquanto médico especialista, segue o nosso canal, já se inscreve aqui e ativa o sino das notificações. Mas seguindo aqui o nosso conteúdo, o erro mais comum do médico nessa transição é justamente começar o particular, já buscar uma estrutura física, já arcar com custos, contratar uma empresa de marketing, começar a usar tráfego pago, e aí aumenta uma série de gastos e percebe durante esse processo que se a gente não tem um produto claro, se a gente não tem um bom posicionamento, o consultório particular não vai ganhar tração. E investindo em tráfego, fazendo todo esse esforço, até podem vir pacientes. Só que é difícil de converter, é difícil de reter esses pacientes, e para o consultório funcionar, ele precisa de uma estruturação que é gradual. Ela não é imediata. Só que o que acontece? No momento que a pessoa se joga no particular, começa a arcar com esses custos a mais, o custo da sala, o custo da secretária, o custo do tráfego, a pessoa passa a ter pressão. Se você tem todos esses gastos, você tem pressão para ganhar também. E você começa a perceber que de imediato você não consegue pagar essa conta. E muitos médicos nesse processo desistem do consultório particular. Isso é um grande problema porque essa se torna uma frustração. Com muita frequência eu ouço médicos falarem: o consultório particular não deu certo para mim. Só que a pessoa nem tentou do jeito certo. Ela foi rápido demais e não respeitou alguns processos. Então a primeira coisa que precisa ser compreendida é que a transição dos convênios para o particular, ela não é um evento, não é algo imediato que você faz de um dia para o outro. É um processo. E sendo um processo, a gente pode estruturar muito bem esse processo para que seja fluido e que você não fique cheio de ansiedades. E eu falo isso porque dezenas de clientes nossos fizeram essa transição de ir do convênio para o particular. E muito raramente é uma coisa que a pessoa consegue fazer rápido. Os poucos casos que eu conheço de pessoas que fizeram rápido essa transição foi porque a pessoa tinha uma reserva, estava confortável, não tinha gastos fixos altos. Na maior parte das vezes a gente tem contas a pagar, a gente não tem, a maior parte dos médicos não tem uma reserva muito grande e a pressão fica muito maior. Por isso eu vou mostrar aqui como que é um processo que funciona na transição dos convênios para o consultório particular. E eu vejo que a coisa funciona quando a gente tem uma escadinha, um processo, que eu vou trazer aqui a ideia de uma escadinha de risco e exposição. Nesse momento, vamos dizer que você está 100% no convênio. Para começar no particular, o primeiro degrau, a primeira etapa é você validar aquela demanda com custo zero ou com o menor custo possível. Então você não abandona os vínculos que você tem, mas você começa paralelamente o seu consultório particular e começa com uma estrutura enxuta. Começa em um cowork, onde você pague por hora, ao invés de ter um custo fixo imediatamente, ou começa com telemedicina, começa sendo a sua própria secretária ou contratando alguém para ser secretária remota que não tenha tantos custos, ou busca a estrutura de algum amigo, algum colega, alguma colega para começar a atender um turno. Começa devagarinho de forma orgânica. E aí entenda qual que é o público que você quer atender, quais são os canais de comunicação que você vai usar para atrair aquele público. A gente sempre começa com a nossa base de relacionamento, família, amigos, pessoas próximas, e dessa forma a gente consegue validar a nossa demanda com um custo baixo, ver como que o mercado reage, entender as possibilidades antes de se comprometer com um investimento maior. Validando que existe a demanda, que aquele é o nicho e que a gente gosta dessa forma de
atender, a gente vai para uma segunda etapa. E a segunda etapa, a segunda fase é justamente passar a ter mais clareza do meu produto e do meu posicionamento. Nesse momento eu validei que existe ali uma demanda, eu vi que no mercado tem espaço para esse serviço que eu quero oferecer. Agora eu vou colocar mais energia e intencionalidade em entregar o meu produto para o meu público. Para isso eu tenho que definir com muita clareza o que eu ofereço e para quem. Quem que é o meu perfil de paciente? Como que essa pessoa é? O que ela espera? O que ela tem de expectativas que não estão sendo atendidas na forma convencional e como que eu posso entregar isso? Eu tenho que ter essa clareza e desenhar isso muito bem. Isso não é só marketing, isso é também marketing, mas essa é toda a construção da operação invisível, justamente para que eu consiga prometer para essa pessoa que eu gero valor para ela e, de fato, na prática, gerar esse valor. E durante esse processo eu vou melhorando a minha comunicação nos canais de comunicação todos, eu vou fazendo o meu paciente voltar, ter uma recorrência maior, porque meu produto está mais amarrado, minha comunicação com os meus pacientes está mais amarrada, eu passo a ter mais recorrência, mais convicção de com quem que eu estou falando, e nesse momento o consultório começa a ganhar algum corpo. Talvez nesse momento ele até comece a gerar algum lucro se você mantiver os custos baixos, obviamente. E investir dinheiro antes de a gente chegar nessa etapa 2, de ter essa clareza, é um investimento prematuro. A gente precisa acertar isso nessa segunda etapa, de melhorar o produto e o posicionamento, é onde a brincadeira começa a ficar legal e a gente começa a dar os próximos passos. E chegando na terceira etapa, esse é o momento onde a gente começa a de fato mexer na conjuntura total dos vínculos. Você já validou aquela demanda do mercado, você já começou a estruturar melhor o seu produto, o seu posicionamento, você já tem mais pacientes. Agora é o momento de começar a acumular caixa, o dinheiro que você começa a gerar, a receita que você gera a mais no seu consultório. É muito importante que você tenha uma reserva. Começa a guardar esse dinheiro, começa a ver os teus gastos fixos também, mapear esses gastos fixos, porque à medida que o faturamento do teu particular aumenta, você começa a olhar de outra forma para os outros vínculos. E aí é o momento em que você pode precisar de mais horas para dedicar para o consultório particular. Só que as horas dedicadas ao consultório particular, elas não te dão imediatamente uma certeza de que você vai ter aquele retorno. Ele não tem a mesma previsibilidade que um plantão, que uma agenda de convênio. Por isso que é importante se organizar financeiramente para que você tenha tranquilidade psicológica para abrir um turno a mais. E pode ser que nesse turno a mais você não vai ter muita demanda. Pode ser que no início você não ganhe o mesmo que você ganharia se você dedicasse aquelas horas para plantão, porque você ainda não tem demanda suficiente. Só que a disponibilidade ela tem que vir antes mesmo da demanda, porque aí você vai começar a fazer a coisa acontecer. E nesse momento, quando você começa a acumular um caixa, guardar esse dinheiro, você vai ter mais segurança para largar progressivamente os planos, os convênios. E é muito importante que você mapeie todos esses outros vínculos que você tem, quanto que você recebe por hora em cada vínculo, para que você saiba quais são os primeiros que você vai reduzir. Então a ideia aqui não é fechar as portas para tudo e se jogar no particular. Você tem contas a pagar. Você precisa começar a fazer ele ganhar corpo, espaço, estrutura, ter uma operação, entender como isso funciona, acumular um caixa idealmente, para que aí você tenha mais conforto para progressivamente largar alguns vínculos. E a quarta etapa é aqui onde a gente começa a investir mais na nossa própria estrutura. Seja estrutura física, uma sala própria, um espaço próprio, ou seja, aumentar os investimentos na operação. Porque se a gente aumenta o nosso custo fixo cedo demais, antes de saber que a gente é capaz de gerar receita ali, a gente fica com a corda no pescoço. E a coisa fica muito complicada. Quando você já entendeu que tem espaço no mercado, você já trabalhou seu posicionamento, seu produto, você começou a acumular um caixa, aí sim, se você quer abrir seu espaço próprio,
alugar uma sala, fazer uma reforma, investir mais em mídia paga, em pessoas para trabalhar contigo, esse é o momento que você consegue fazer isso porque você já está gerando caixa e aí sim você consegue progredir e dar próximos passos. Antes disso, pode ser um tiro no pé. E aí chega um momento que é o Vale da Morte, que é um momento que muitos passam. Como que é esse momento do Vale da Morte? É um momento que ele é quase inevitável em processos de transição. Você está jogando esse novo jogo, mas você ainda não tem os resultados que você quer ter e o jogo antigo ele está muito próximo disso. Ou seja, aquele momento onde você ainda não está tão certo se deve se jogar completamente ou não, porque as contas não param de pé e você quer ver o consultório crescer, só que ele não está crescendo na velocidade que você quer. E às vezes a coisa pode ficar estagnada por um tempo. Nesse momento, muitos desistem. É nesse momento que muitos pensam, ao invés de investir esse turno aqui, de dedicar esse turno ao consultório, eu vou abrir uma agenda de convênio. E aí você mata o seu sonho nesse momento. Por isso que ter caixa é tão importante, porque se você tem caixa, se você tem controle dos seus gastos fixos, você fica muito mais tranquilo e não toma decisões por desespero. Porque muitas vezes no curto prazo vai ter arrebentação, você vai ficar levando caldo, mas você precisa passar por isso para enxergar o horizonte e ver um futuro diferente. Passar por isso e cruzar essa curva. E quando você cruza essa curva, aí os ganhos começam a acontecer, a ser mais e mais expressivos e não é de um dia para o outro. Tem pessoas que são meteóricas, só que tem gente que demora 1, 2, 3 anos para fazer esse processo de transição. Só que tem gente que fica pensando sobre durante muitos anos e nunca nem sequer começa. E a diferença entre quem consegue fazer essa transição e quem não consegue está em estratégia, em constância e em segurança financeira que se consegue justamente com esse equilíbrio. E seguindo esse processo, indo progressivamente, não tem como a coisa dar errado. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas eventualmente vai funcionar, principalmente se você estiver alerta e aprender com os seus erros, com os seus acertos e melhorar cada vez mais o seu produto, seu marketing, seu processo de vendas. Todo mundo que eu conheço que segue esse processo tem resultado. E se você assistiu esse vídeo até aqui, significa que você se interessa em consultório e você sabe que não é só esforço que ajuda você a dar passo para frente. Muitas vezes a gente tem algo que está nos travando e a gente não consegue identificar o que. A gente tem uma ferramenta que é um assessment gratuito, basta clicar no link que está aqui embaixo, preencher e você vai ver como que está o seu consultório, como estão as 4 engrenagens principais do teu consultório e o que está te travando nesse momento. Leva menos de 5 minutos para responder e você vai receber um diagnóstico que vai te trazer mais clareza sobre o momento que você está passando e o que pode ser feito nesse momento. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar sabendo dos futuros vídeos. Um abração, exponencialistas, e até a próxima!